Salve, salve, morceguetes, morcegotes. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Estamos, então, dando continuidade aos nossos vídeos de leitura e discussão, né, com redes e ruas, mídias sociais e ativismo contemporâneo, do Paulo Gerbaldo. Já nos aproximando da reta final, né? Se tudo der certo, esse daqui é nosso antepenúltimo vídeo, se a gente seguir o cronograma. A gente estava discutindo, então, um pouco sobre o uso do Facebook e agora a gente vai falar um pouco sobre o uso do Twitter especificamente, né? Que são as duas redes principais que o autor avalia quando ele está analisando o movimento da Praça Tahrir, dos indignados, né? Praça Tahrir no Egito, indignados na Espanha e Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna. Vai estar passando aqui embaixo essas informações do nosso podcast, nosso livro, da Autonomia Literária, da revista Clima Operária, além das nossas redes sociais e das formas de apoiar a gente. Então curte, comenta, compartilha e também, óbvio, dá uma atenção nisso daí, vai estar tudo na descrição também, beleza? Bom, gente, como eu disse no vídeo de ontem, a gente está acelerando um pouco as coisas para a gente conseguir finalizar isso daí tranquilo, já que eu estou fazendo várias gravações de uma vez só, para a gente conseguir entregar para vocês aí, né, e encerrar o ano com esses livros, né, que eu acho que vai ser o bagulho mesmo, dar uma pausa Natal e Ano Novo, conseguir tirar umas férias, vai ser importante, então a gente está dando essa acelerada. Beleza? Eu vou trazer para cá, então, o nosso Drive. Lembrando, tá? O PDF está disponibilizado pela própria editora. A gente colocou no nosso Drive para quem preferir. E a gente também está passando ele aqui para quem quiser ler com a gente. Fiquem à vontade, tá bom? Do jeito que vocês preferirem. Então a gente está aqui. O Twitter era nosso QG. Hoje em dia, a maioria dos ativistas parece usar o Twitter. Diz o militante egípcio Nour Ayman Nour. Isso resume bem as evidências que emergiram dos nossos diferentes estudos de caso. Pelo menos se, por ativistas, estivermos nos referindo a participantes de movimentos sociais bastante envolvidos ou de seus principais organizadores, segundo Oberschau. É interessante, né? Porque aqui a gente continua tendo uma bibliografia que se refere a militante e separa militância e ativismo. Fora daqui, não é sempre que se separa. Isso é uma coisa que eu já tinha notado, né? Que vem na Angela Davis, nas traduções, mas é utilizado por essas pessoas, né? Interessante. Se o Facebook é o equivalente ao que o Indie Media foi para o movimento anti-globalização, pode-se dizer que o Twitter agora é análogo ao que as listas de discussões eram para os ativistas anteriores. Mais uma vez, as diferenças entre as duas mídias são evidentes pelo caráter móvel em tempo real do Twitter e porque a rede de microblog tem um caráter generalista e não específico para ativistas, sem requerer uma assinatura especial, assim como serviços de correio ativistas como RiseUp ou ActiVix, né? RiseUp, que é muito utilizado por uma parte da militância anarquista, ActiVix eu nunca ouvi falar, né? E aí tem um ponto muito interessante, né? Eu conversei com um parceiro que foi militante da época anti-globalização aqui no Brasil. E ele falava sobre justamente a construção do Twitter a partir de uma plataforma que funcionou na Europa, justamente de denúncia, para saber para quais ruas se locomover e não sei o quê. E o Twitter, ele tinha muito essa onda também. É interessante notar essas mudanças que acontecem com o tempo, né? Inclusive de compra, mudança de algoritmo, por aí vai. Como vimos, com rapidez e concisão, o Twitter se mostrou atraente para os ativistas como meio de transmissão das atualizações minuto a minuto sobre os eventos que ocorreram nas ruas. Uma espécie de movimento equivalente ao C3 militar, controle, comando e comunicações. Um quartel-general do movimento, para usar a própria definição do ativista egípcio Ahmed Sabri, ou um canal para comunicações táticas internas sobre o movimento das forças de segurança, sobre ataques e outros incidentes e sobre as necessidades dos acampamentos de protesto, como suprimentos médicos e equipamentos técnicos. Sally Zonen relata que o Twitter foi para mim uma atualização minuto a minuto de 25, 26 e 27 de janeiro. Eu disse, ok, estamos nos reunindo na cidade Nasser daquela área e devemos evitá-la porque a polícia e etc. Da mesma forma, na Espanha, os manifestantes na Puerta del Sol usaram o Twitter para dar atualizações sobre ataques policiais e informar apoiadores sobre as necessidades materiais do acampamento. No Occupy Wall Street, o Twitter foi adotado como ferramenta para todos os fins, com o objetivo de coordenar pessoas no decorrer de manifestações, organizar suprimentos e divulgar ações. Para os movimentos contemporâneos, o Twitter passou a ser um centro ou ponto focal em suas comunicações em tempo real, uma plataforma única em que todas as informações podem ser coletadas e reunidas num local disponibilizado a um público disperso de participantes e simpatizantes, algo que teve uma mudança nos últimos anos. Como também aconteceu com o Facebook, a importância do Twitter variou nos 3 contextos nacionais diferentes.
Embora tenha tido apenas um impacto limitado no Egito, refletido sobretudo pela baixa taxa de penetração nesse país, foi muito importante na Espanha e ainda mais nos Estados Unidos, países com índices de penetração bem superiores. A taxa de penetração do Twitter era de 7% nos Estados Unidos em 2011 e, embora não tenha conseguido encontrar números confiáveis para a Espanha, pode-se estimar um número um pouco menor do que esse. Além da taxa de penetração, seria preciso considerar também a taxa de aceitação, a porcentagem de manifestantes que usaram o serviço. Na ausência de dados relevantes e confiáveis, é compreensível que essa taxa de aceitação seja muito maior do que a de penetração, haja vista a prevalência de uma população jovem de classe média entre os manifestantes. Ainda que o uso do Twitter como dispositivo tático tenha sido bem documentado, como por exemplo no ADAI, né, que é a referência do Paulo Gerbaldo, nenhuma atenção foi dada à sua contribuição para a construção emocional do sentimento de união nos movimentos sociais. Esse fenômeno pode ser visto em muitas conversas no Twitter, entre aqueles que estão nas suas e aqueles que estão acompanhando eventos à distância. Alguns ativistas também tentaram usar o Twitter como ferramenta para ativar e recrutar participantes em potencial, uma tarefa quase sempre feita via Facebook. No entanto, isso se provou um fracasso, como vimos no caso da campanha de lançamento excessivamente focada no Twitter do Occupy, em grande parte. Isso é uma consequência da arquitetura comunicativa do site. Vamos grifar aqui. A consequência da arquitetura comunicativa do site. Por meio do qual, como Ahmed Sami pontua, faça uma comunicação direta em grupos sobre assuntos muito específicos, porque é organizado em torno de problemas com hashtag. Quando ocorrem incidentes ou eventos notáveis nas ruas, os fluxos do Twitter, como aqueles usados por ativistas, mostram centenas de mensagens trocadas a cada minuto. No entanto, essas discussões geralmente atraem a atenção de uma fração de todos os participantes. A especificidade das conversas no Twitter também pode ser um obstáculo quando se trata de alcançar pessoas fora da comunidade ativista. Pessoas que seguem hashtags como OWS, Tahrir ou Indignados não são exatamente usuários comuns na internet nem do Twitter, a menos que essas hashtags se tornem trend topics, uma coisa que a gente fez muito entre 2020 e 2022 aqui no Brasil, né? O que raramente acontece. Os usuários precisam procurá-las de maneira proativa, o que pressupõe que já tem um interesse no tema. Embora a comunicação no Twitter reúna pessoas em torno de questões de interesse comum e permita discussões focadas, essa especificidade também traz o risco de isolar os ativistas em sua própria comunidade virtual murada. Isso é algo que os ativistas egípcios, em particular, tomaram conhecimento, motivando o desenvolvimento de novas práticas de comunicação ativista, como hashtag tweetsashara3, tweetar as suas, que combina novas práticas de mídia com o repertório clássico de agitação ao nível das suas. A predileção dos ativistas pelo Twitter não pode ser reduzida apenas a questões técnicas ou a suposta superioridade da rede em relação ao Facebook. Precisa ser entendida como um reflexo do desejo dos ativistas por distinção em relação à massa vulgar de usuários do Facebook. Por meio do engajamento com o Twitter, os participantes podem obter certos status, um capital simbólico nos termos de Bourdieu, que em grande parte se resume ao fato de Twitter ser mais exclusivo do que o Facebook, considerando, entre outros fatores, sua ênfase nas informações textuais. E aí cabe toda uma discussão, né, sobre ego, protagonismo, liderança e por aí vai. 2 testemunhos de ativistas ilustram esse ponto. Elizabeth, participante do Occupy Wall Street, explica: não gosto do Facebook, não acredito nele, acho uma ótima ferramenta de negócios. Mas, pessoalmente, não gosto da ideia de que as pessoas ganhem dinheiro assistindo ao que fazemos. Tenho problemas com isso. O Twitter talvez faça a mesma coisa, mas o que se consegue lá é a notícia a cada segundo. Essa é a coisa mais valiosa. Portanto, se você quer notícias, o melhor é usar o Twitter em vez de ir a qualquer site ou até os jornais, um movimento que também aconteceu aqui. Opinião similar tem Khaled, ativista egípcio de 24 anos. Não sou um grande fã do Facebook, então não sigo de perto. Eu tenho uma conta e depois a desativei, porque naquele momento o Facebook era muito pessoal. As pessoas tiravam fotos de biquíni, isso e aquilo, e publicavam. Era uma ferramenta importante para se conectar com velhos amigos, mas ao mesmo tempo senti que era uma perda de tempo. Todo mundo estava apenas se exibindo. Não senti muita substância nisso, o que me irritou. Não quero fazer isso, é perda de tempo. Há coisas mais importantes que preciso fazer. É fácil simpatizar com esse sentimento de frustração diante da ociosidade que caracteriza tantas interações do Facebook. Essa descurtida, esse dislike em relação ao Facebook, no entanto, também evidencia o risco inerente do que Bourdieu chama de afinidades eletivas, ou seja, a tendência de reunir pessoas que combinam, nesse caso, ativistas com outros ativistas, que é uma parte muito importante do, diga-se de passagem, da mobilização, né? Esse risco de isolamento, que, como visto no capítulo 1, é um efeito colateral negativo do aumento das possibilidades de conexão oferecidas pelas mídias sociais, é bem capturado no testemunho da ativista egípcia Sally Zoney, que explica a diferença entre as formas de interação disponíveis no Twitter e no Facebook.
No Twitter, segue-se e é seguido por pessoas com opiniões muito semelhantes. No Twitter, envolve-se com uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma. Para nossa geração já foi diferente, né? Para minha geração. Com o Facebook é diferente, porque são amigos. Por isso, geralmente são pessoas que conhecemos antes da Revolução, amigos ou amigos de amigos que conhecemos na escola ou no trabalho. Portanto, são pessoas que não têm necessariamente a mesma mentalidade ou as mesmas ideologias. Então, elas entram em muitos atritos, discussões e outras coisas. Minha irmã, por exemplo, desfez amizade com muita gente durante a Revolução, amigos que ela tinha desde o ensino médio. Isso não mudou com o Twitter, com o status do WhatsApp, não mudou com nada, né? Aqui no Brasil a gente sofreu muito isso durante o período Bolsonaro, e não dizendo que estava errado, né? Mas só falando, aconteceu. Como o Célio continua explicando, todo mundo que seguimos na linha do tempo é igual. Então achamos que todo mundo no Egito pensa da mesma forma que nós e quer a comoção do CSFA. Todos queremos isso. Mas depois percebemos que essas são as únicas pessoas que pensam como eu. O resto do país não pensa o mesmo. E esse risco de ficar fechado numa bolha ativista é particularmente evidente nas interações dos ativistas no Twitter. Mas, embora em menor grau, o mesmo também se aplica ao Facebook. Isso não significa que este seja melhor ou mais eficiente que o Twitter por causa da arquitetura comunicativa específica do serviço que oferece. Não é uma questão de tecnologia, eficiência ou qualidade de serviço, e sim de práticas sociais e culturais transmitidas por esse novo meio. Eu acho que é uma mistura dos dois, né? A gente tem que pensar nisso. Como vimos antes, as mídias sociais, e o Twitter em particular, refletem tendências de comunicações móveis de nos unir enquanto nos separa. Essa ameaça é um lembrete da importância contínua da comunicação nas ruas, que via de regra continua a ser a melhor maneira pela qual os movimentos sociais podem alcançar a sociedade em geral, sem a mediação da grande mídia. E aí sim, concordo com esse final. Mas é difícil discutir isso de uma particularidade de um momento distante, né? Porque é isso, a mudança de dono do Twitter, a compra pelo Elon Musk, por exemplo, mudou radicalmente o Twitter. A inserção e o modo da inserção no Brasil é outro. Os debates, as formas, a utilização, vem de coisas que estão para antes das redes sociais, por exemplo. É uma discussão que ela pode ir para vários níveis. Então, o autor entra para discutir locais de tendência. Para entender melhor a dinâmica dos movimentos sociais contemporâneos, precisamos dissecar a complexa interação entre mídias sociais, espaço público e localidade, sugerida pela metáfora da coreografia. Os estudos de caso considerados nesse livro ressaltam, com a ascensão das mídias sociais, não implica uma diminuição da importância da política de rua ou da comunicação face a face nos espaços físicos. A comunicação nas ruas, sob a forma de agitação face a face, panfletagem e práticas similares, continua a desempenhar um papel-chave como meio de mobilização. Como visto no contexto da Revolução Egípcia, foi fundamental para o sucesso da Revolução a interação face a face nas ruas do Cairo entre a Shabab al-Facebook e os Sha'ab, as classes mais baixas. Da mesma forma, os indignados espanhóis, depois de iniciarem a campanha de lançamento para o 15M, logo investiram na criação de grupos locais responsáveis por chegar às pessoas que não tinham conexão com a internet ou uma conta no Facebook. No caso do Occupy, esse trabalho de mobilização nas ruas teve um papel menor em comparação com o Egito e a Espanha, mas ativistas também recorreram a pôsteres, panfletos e redes de contatos pessoais para mobilizar as pessoas. Em suma, com quantas mídias sociais fossem importantes para unir um grupo de ativistas de jovens de classe média, a comunicação nas ruas foi o que permitiu que esses movimentos se expandissem e se tornassem verdadeiramente populares, quebrando a barreira da brecha digital e permitindo que os membros da chamada geração da internet se engajassem com aqueles que não têm uma conta no Facebook, para usar a expressão da ativista do Occupy Andrew O'Connor. Além de explorarem as formas existentes de espaço público, os ativistas também se engajaram ativamente na criação de novos contextos de proximidade. Ao contrário da visão de teóricos da rede, como Castells, que argumentaram que as novas mídias trazem consigo automaticamente uma diminuição da importância do lugar, o uso das mídias sociais pelos ativistas contemporâneos se relaciona em grande parte à reconstrução e à facilitação de formas de proximidade física. Elas contribuem para a construção de um sentido de localidade política ou de uma localidade de rede política, dando no movimento uma base no espaço público. Locais públicos ocupados, como Porta del Sol, Praça Tahrir, Zuccotti Park, mas também a Praça Stintagma, em Atenas, ou a Praça Kashba e a Avenida Bourguiba, em Tunis, adquiriram uma importância simbólica extraordinária nos movimentos contemporâneos como espaços para a reunião do círculo ativista, que não se sente representado pelas organizações e pelas instituições existentes. Também houve ocupações no Anhangabaú, aqui em São Paulo, tá? Só para dar um outro exemplo mais próximo. As intensas mensagens sobre esses lugares por meio de páginas do Facebook, fluxos do Twitter e blogs ativistas os transformaram no que poderíamos chamar, brincando com a noção do Twitter de trending tópico, de trending places, locais de tendência. Agora eu entendi. Áreas para encontros magnéticos, assembleias face a face,
cujo poder sedutor depende, em grande parte, do intenso fluxo de mensagens que irradia deles, o que, por sua vez, atrai pessoas em sua direção. Com frequência, as mídias sociais são culpadas por nos distrair daquilo que devemos fazer ou por nos inundar de mensagens, aumentando a miséria de sobrecarga de informações. Grifem essa parte. Que é basicamente o que acontece hoje, né? Em seu uso ativista, no entanto, costumam servir como um meio de concentrar a atenção e as emoções das pessoas, funcionando como o que o teórico da tecnologia, Albert Borgman, chamou de práticas focais, práticas que nos recentram, dando-nos um sentido de localização no mundo. É interessante notar, né, como, inclusive para a militância, para o ativismo, enfim, para ONGs, isso se tornou também ainda uma grande jogada de informações que as coisas ficam meio perdidas. É meio maluco, assim. Eu que trabalho com isso tenho grandes problemas. Daí a popularidade de hashtags do Twitter com nomes de locais específicos associados aos movimentos, como hashtag Tahrir, hashtag Sol, hashtag Zuccotti, que então se tornam alvo de um investimento emocional exemplificado por mensagens como eu acredito em hashtag Tahrir, tweet do usuário Aurro808, 14 de novembro de 2011. Podemos voltar aqui ao Paulo Virno, citado no capítulo 1, que brincando com o termo grego topos, o qual abrange tanto lugar como em topologia, quanto o idioma, como em tópico, afirmou que a multidão não tem lugar em comum, mas uma linguagem comum. De certa forma, é como se os movimentos contemporâneos fosse necessário, fosse necessário reverter tal afirmação. Nos movimentos populares contemporâneos, é como se o topos de tópico fosse idêntico ao topos de lugar. Questões em discussão, como questões de preocupação, dificilmente podem ser extraídas dos locais específicos em que os ativistas lutam contra eles. Enfim, eu acho interessante isso, né? Porque aí existe uma dimensão de como você faz isso ser uma discussão sobre território, num sentido onde a gente também questione as bases estruturadas. Então, beleza, a gente vai ocupar uma praça, pensando na criação comunitária que se irradie para além da praça. Então, os quartéis generais, eles tornariam as bases territoriais das pessoas que estão ali na praça, você muda totalmente. Inclusive, você consegue ligar isso por laços familiares e de amizade, dando ideias, né? Ao mesmo tempo que você questiona, por exemplo, o que é o transporte na cidade, o que é a urbanização e o que é feito na relação de prédios e praças, por exemplo. Os símbolos, enfim. Tem como você conectar essas coisas. A grande fita é, a gente está sempre parando no meio termo de várias dessas coisas e nunca conseguindo conectar isso. E esse é o objetivo aqui. Como consequência desse pesado investimento simbólico nas praças ocupadas, o espaço de participação dos movimentos populares contemporâneos adquire uma estrutura concêntrica e centrípeta que ressoa com a descrição da textura desenvolvida por Henri Lefebvre em A Produção do Espaço. E aí eu falo, né, a gente tem que ir para território, a gente tem que americanizar, ladinizar, tornar afro-indígena, né, essas questões, por isso território. De acordo com o autor, as texturas são compostas por um grande espaço coberto por redes ou teias, embora moldadas por processos comunicativos que, por natureza, são amplos, eles tendem a se concentrar em lugares ou monumentos que constituem os pontos fortes ou nexo, o nexo ou as âncoras dessas redes. As propriedades de uma textura espacial são fixadas num único ponto. Santuário, trono, assento, cadeira presidencial ou similar. E aí por isso que eu gosto de território, porque a gente, ainda que traga uma hierarquia, a gente traz uma hierarquia diferente das coisas, né? Inclusive no sentido da própria produção comunicacional, mas também na produção no sentido de mundo. São pontos que, da mesma forma, as praças ocupadas nos protestos contemporâneos parecem uma espécie de monumento no centro da textura e da participação. São pontos fixos que transfixam, capturam e atraem o público da internet à distância. Junto com os significantes vazios, que dominam as comunicações online dos ativistas e as identidades que constroem, esses lugares oferecem significantes completos, cheios de história, tradições políticas, identidade corporal ou efervescência coletiva das reuniões populares. Durkheim. Diante da flexibilidade e da fluidez das estruturas organizacionais dos movimentos contemporâneos, mas também da indeterminação das identidades que esses movimentos constroem por meio das interações nas mídias sociais, o papel desses lugares como pontos focais é o que permite que os movimentos se unam e se mantenham juntos. Novamente, tem que levar isso para território. A leitora e o leitor poderão perguntar nesse momento: lugares específicos sempre foram importantes para movimentos revolucionários? O que torna os locais de protestos contemporâneos tão excepcionais? É verdade que todas as revoluções tiveram seus lugares simbólicos que adquiriram uma qualidade quase sagrada para os movimentos investidos nelas, né? Quilombo dos Palmares,
Bastilha, em 1789, Palácio do Inverno, em outubro de 17, a Soborno, em maio de 1986, a Comuna de Paris, né? No entanto, com os movimentos de ocupação de praças de 2011, parece haver algo mais cativante. Não sei, talvez falte um estudo mais profundo sobre o que foram essas outras ocupações para a gente entender. Né? A gente teve vários domingos sangrentos, por exemplo, na história, que foram ocupações de praça. Existe alguma relação entre isso? As praças ocupadas transformaram em palcos para apresentações de protestos e fontes de identificação para os movimentos sociais. Claro, a gente está olhando para 2011, a gente está olhando para novos movimentos sociais, a gente está olhando para outras formas de produzir, outras formas de dominação e por aí vai. Mas uma adaptação daquilo que acontecia antes, talvez. Ou uma atualização, uma nova forma, ou aquilo lá como referência. As praças ocupadas se transformaram em palcos para apresentações de protestos e fontes de identificação para os movimentos sociais que delas se apropriaram. Pontos nodais capazes de manter juntos movimentos que, de outra forma, seriam privados de uma sólida estrutura organizacional. Assim, lugares como Zuccotti Park, Puerta del Sol e Praça Tahrir passaram a agir como líderes impessoais, compensando a falta de uma liderança visível e a relutância dos líderes em ser vistos como tais. Não sendo capazes de se apegar a uma bandeira, a um partido político ou a um culto à personalidade, e tendo de moderar a liquidez das comunicações nas mídias sociais, o movimento contemporâneo se apega a um lugar como o palco de sua história, o berço e túmulo do seu desenvolvimento. E aí vem a diferença de território, né? O território ele vai pressupor algum tipo de liderança, seja coletiva, seja uma liderança que já consegue ser despatriarcalizada, que consegue ser anticolonial pela própria existência, enfim, mas pressupõe essa liderança. E, às vezes, alguns tipos de liderança. Conclusão, e a gente vai entrar nisso, tá? A gente vai discutir isso ano que vem. Ano que vem a gente vai conseguir focar nisso aqui na caverna. A organização líquida, praticada por ativistas contemporâneos nos usos das mídias sociais, não significa automaticamente a eliminação da liderança. Pelo contrário, a adoção das mídias sociais entre ativistas é acompanhada pelo surgimento de formas de liderança branda e emocional, em geral, indiretas e invisíveis, mas mesmo assim eficazes em dar à ação coletiva um grau de coerência e um sentido em direção. É esse tipo de liderança suave e dialógica que o termo coreografia se esforça para capturar. Assim, os efeitos dos movimentos contemporâneos se baseiam numa profunda contradição entre o discurso da falta de liderança e da horizontalidade, de um lado, e de práticas organizacionais em que a liderança continua a existir, embora de forma dialógica e interativa, de outro. Possivelmente, sempre continuará a existir, graças ao caráter assimétrico do processo de mobilização e a necessidade de pontos focais no processo de reunião de pessoas no espaço público. Uma questão adicional a ser levada em consideração, é o fato de que as formas de liderança suave e organização líquidas possibilitadas pelo uso das mídias sociais, ainda que eficazes na criação de cenários para ação e na coreografia de eventos de protestos específicos no curto prazo, podem se mostrar ineficazes ao longo prazo em direcionar a ação coletiva dos movimentos sociais. Esse risco foi destacado pelas crises experimentadas pelos 3 movimentos discutidos nesse livro, uma vez que suas principais ocupações, Praça Tahrir, Zuccotti Park, foram elevadas e depois privadas daquele mesmo espaço ao qual, em grande parte, deviam a identidade e o sentido da unidade. As consequências e os limites desse modelo de organização líquida, a liderança coreográfica invisível, subjacente, assim como talvez os meus pontos de crítica, olhando para hoje, não olhando para 2011, eu não estudei 2011, não estava em 2011, então eu concordo com o Paulo Gerbaldo, por enquanto, tá? Serão discutidos na conclusão, então, nos nossos 2 próximos e últimos vídeos, que analisará suas implicações teóricas e políticas, prestando particular atenção ao aspecto da sustentabilidade dos movimentos sociais contemporâneos. Então é isso, gente. A gente para por aqui, a gente vai deixar nossa crítica, na verdade não nossa crítica, né? Levantar pontos enquanto o próprio Paulo Gerbaldo levanta pontos, né? É que crítica, na verdade, talvez levante sempre um aspecto negativo atualmente, principalmente por causa das mídias sociais, porém a crítica eu acho muito mais no sentido igual ao que eu fiz com o Paulo Freire no vídeo, se você não viu, vai lá ver, que é um debate onde a crítica ela vem, na verdade, para aprofundar um pouco do que a gente está vendo hoje, olhar para agora, para o Brasil de hoje, e para o que a gente tem visto dentro das nossas mobilizações, tá? Queria agradecer muito o Paulo Gerbaldo, a gente encerrou uma parte importante do livro, né? E agora fica faltando a gente passar pela conclusão, e a gente encerra esse livro e encerra esse ano, pelo menos em certos aspectos, da Caverna do Morcego, tá bom? Gente, muito obrigado por quem ficou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um grande beijo. Tchau!